Queridos, nós começamos a falar na semana passada acerca do segredo de Paulo, né? O apóstolo Paulo. Isso porque quando nós olhamos para a experiência do apóstolo, seja antes ou mesmo depois da sua conversão, nós vemos nessa figura emblemática do Novo Testamento um modelo de alguém que mesmo antes de ter a compreensão acerca da verdade na pessoa de Jesus, já possuía as marcas, já possuía características de um cristão cuja vida cristã dá certo, porque hoje em dia nós falamos muito sobre vida cristã e pode-se dizer que há pelo menos duas perspectivas pela qual você possa olhar para a vida cristã. Algumas pessoas pensam que a vida cristã, para ela dar certo, o cristão tem que ser rico, tem que ser próspero, não pode enfrentar a adversidade, não pode enfrentar a dor, não pode enfrentar o luto, não pode enfrentar a privação de bens materiais. Daí é de onde surge então a teologia da prosperidade, dizendo que um cristão vencedor é aquele cristão que nessa terra, neste mundo, ele conquista o máximo de bens materiais possível. Isso porque essa linha teológica, ela mensura a vitória de um cristão, a felicidade de um cristão, pelo número de bens que ele possui. Nós sabemos pela Escritura que essa é uma visão deturpada, do Evangelho de Jesus Cristo. Entretanto, por outro lado, surgem aqueles, a nossa semelhança, que diz, não, a vida cristã, para ela ser uma vida vitoriosa, na verdade, nós não necessariamente precisamos de dispor de bens deste mundo. Ou seja, a marca de um cristão vencedor não é a riqueza material, não é um corpo saudável, no sentido de nunca ser tocado por doença de nenhuma espécie, de não passar por lutas e tribulações, mas entendemos que uma vida cristã diz respeito de uma humanidade integral, espírito, alma e corpo, plena de Deus e plena em Deus. Um cristão vencedor é aquele em cujo coração o Espírito Santo realiza toda a sua vontade. E para isso nós vamos precisar de um longo tempo e de um longo caminho, porque a obra que o Espírito Santo realiza dentro de nós é uma obra paulatina, é de glória em glória, de fé em fé, é de dia em dia. Entendemos que estamos todos dentro de um processo. Entretanto, quando nós falamos que aquela primeira linha, a tal da teologia da prosperidade, é um equívoco, logo nós chamamos a atenção para nós, como que alguém perguntasse, tá bom, então vocês têm, na verdade, aí uma ideia de um cristão vencedor, e onde então está essa vida vitoriosa? Então toda a nossa luta de igreja, o nosso congregar, a nossa comunhão, o estudo da Escritura, toda a nossa busca enquanto igreja, é certamente o desenvolvimento de uma vida cristã saudável, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã cuja alma, no caso do cristão, seja sempre o alvo da obra de Deus no que diz respeito à nossa salvação. E portanto, quando nós olhamos para o Saulo de Tarso, depois mais conhecido como o apóstolo Paulo, nós vemos nele um modelo de alguém que, assim como nós, assim como você, sem nenhuma diferença, porque tanto o homem quanto nós, lógico, Cristo também foi homem como nós, mas Cristo gozava de alguns critérios, algumas questões que nós não desfrutamos. No caso, Jesus era um homem sem pecado, ainda que ele tenha lutado constantemente contra o pecado, mas ele, em toda a sua trajetória, ele nunca pecou. No caso do apóstolo Paulo, não, como nós, a nossa semelhança, homem pecador, homem que erra, homem que tem fragilidade, homem que tem suas dúvidas, que tem as suas inclinações, e portanto alguém que, a despeito de tudo isso, encontrou o caminho da vitória, encontrou o caminho de uma vida cristã próspera, de uma vida cristã abençoada,
e, consequentemente, uma vida cristã vitoriosa, como o próprio Paulo viria a declarar na última epístola que ele escreveu, no capítulo 4 de 2 Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate,